Depois da camada de pele, o nosso bebezinho ficou assim. Não dá pra ver muito bem o tom, mas no final, no último vídeo, eu posto as fotos do bebê já pronto pra vocês verem. Agora eu botei uma gotinha de azul, desse azul da Dequarte, o mesmo que eu fiz as manchinhas de frio, vim com um pouquinho de soro e eu vou pegar um pouquinho de verde também, vou misturar aqui, e vou botar um pouquinho de verde pra fazer as veinhas do bebê. Se não tiver o verde, não precisa, tá? Pode fazer só com azul. Eu vou botar porque eu gosto que fique um tomzinho assim, azul meio esverdeado. Mas não é necessário ter as duas tintas, ter o azul e ter o verde. Se você tem só o azul, pode ser o azul, tá? Eu tô misturando aqui pra ele ficar bem diluído. E o verde é só, realmente, só a pontinha do pincel. É só pra dar uma leve esverdeada nesse azul. É bem pouquinho, então por isso que eu disse, se vocês não tiver o verde, não precisa comprar, tá? Porque ele não usa muito não, ele usa bem pouquinho. Ó, eu vou pegar na pontinha do meu pincel e vou colocar ele pra dar uma esverdeada aí nesse azul. Mas é bem pouco mesmo, tá? Vocês vão ver que ele nem vai mudar muito o meu azul. É que eu sou chata mesmo e eu gosto de fazer essa esverdeadinho assim. Vamos lá, vou dar uma acelerada para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou começar aqui pelas veias da cabecinha do bebê. Tem duas formas de fazer. Você pode ir fazendo pinguinhos, que fica um efeito bem legal. Aí eu venho com a minha esponjinha do lado liso e vou batendo para suavizar. Aí em algumas partes vai aparecer esse azulzinho, outras partes não, vai dar aquela impressão realmente da veia, porque as nossas veias elas não aparecem o tempo todo, né? Pode fazer assim ou pode fazer um risco contínuo. Aí depende da maneira que você achar melhor, que você se adaptar, enfim. É meio doido eu dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que eu já meio que enxergo as veias no bebezinho, sabe? Porque aquelas manchinhas de frio azul que a gente fez, elas já dão um efeito meio de veia. Eu uso ou o pincel mais fino ou esse pincel aí um pouco mais grosso. Depende aonde eu quero a veia e depende a grossura que eu quero ela, tá? Eu vou ir fazendo as veias da cabeça e eu vou dar uma acelerada também pra vocês verem. Ó, vamos fazer as partes amareladinhas do bebê, tá? Eu vou usar essa tinta amarela da Americana, eu vou colocar uma gotinha no meu godê e vou vir completando com soro. As veias eu fiz aqui no vídeo somente num braço, numa perna e na cabecinha. Para o vídeo não ficar muito grande, ainda assim eu dei uma acelerada, mas eu vou fazer na outra perna e no outro braço, tá? Eu não vou deixar a manco aparecendo numa só não, tá? E aí eu vou pular para as outras partes para os nossos vídeos não ficarem muito longos, porque todo mundo sabe que se que fizer num braço tem que fazer no outro, que fizer numa perna tem que fazer no outro. Aí aqui nesse amarelinho eu vou colocar um pouquinho do adesivo. Nas camadas de pele eu esqueci de colocar, mas pode colocar, tá? Eu esqueci de pôr, eu fiz ela sem, mas daí como eu uso para selar também não tem muito problema, mas se você quiser ter mais segurança, pode pôr. Eu coloquei um pouquinho aqui do Adhesion, um pouquinho do soro, vim misturando. Só que esse amarelo, ele ainda tá muito forte. Eu quero um amarelinho mais clarinho. Então, eu vou separar ele no meu godezinho do lado, no buraquinho do lado do meu godê, né? E vou colocar um pouquinho de branco. Mas eu vou separar só um pouquinho, porque depois esse amarelo eu também uso. Vamos lá, eu vou pegar o meu branco. O meu também é da Americana, mas você pode comprar da Pátio, que também tem. Como eu expliquei, eu já pinto há quase 3 anos com essas tintas. Quando eu comecei, a tinta que existia, na verdade, que era que eles tinham aqui na distribuidora, era a Americana, depois que veio a Pátio. Então, eu tenho mais tinta da Americana do que da Pátio, porque essas tintas rendem demais. Eu tenho tinta de quando eu comecei a pintar ainda aqui, que eu não precisei refazer. Eu coloquei uma gotinha do branco, tô misturando. Mas eu já vou separar
ele porque ficou muito cheio essa partezinha aqui e ele não chegou no tom que eu quero. Então, eu vou dar uma separadinha aqui só um pouquinho, porque eu preciso de um amarelo mais clarinho. Tá vendo? Ó, eu vou tirar ele um pouquinho daqui. E o branco não tava misturando, tá vendo? Então, eu acabei trazendo quase que todo o branco pro meu godezinho do lado. E aí, tô pegando um pouco mais de amarelo pra chegar no tomzinho. É um amarelo clarinho que a gente vai precisar. Eu vou dar uma aceleradinha também pra vocês verem, tá? Agora, com esse amarelinho mais clarinho, eu vou fazer em cima do narizinho do bebê, embaixo do olhinho, nessa bolsinha que a gente tem embaixo do olho, sabe? Eu passo o amarelinho, o pincelzinho eu tiro o excesso, né? Eu venho com o pincelzinho mais pra limpinho, assim. E faço nessa região, assim, né? Essa região das bolsinhas embaixo do olho e em cima do nariz. Vai fazendo bem devagarinho, se você vê que precisa, reforça um pouquinho mais. Porque não é pra ficar amarelo, tá? É pra dar aquela sensação de amarelado. Beleza? Agora, eu vou usar duas cores, tá? Eu vou usar o marrom da Americana e vou usar o preto da Pátio para fazer a sobrancelha. Eu boto uma gotinha do marrom e o preto eu pego na pontinha do pincel. É só para dar uma escurecida nesse marrom. Não é para ficar preto. É só para dar uma leve escurecida nesse marrom, porque o marrom, depois que a gente dilui ele no soro, ele fica clarinho. Então, se fizer só o marrom, vai ficar muito, muito clarinha a sobrancelha. Mas se for para um bebezinho com cabelo castanho claro, ou talvez até puxando para um loirinho, pode ser só o marrom, não precisa misturar o preto. Tá? Eu misturei assim na pontinha do pincel, e aí eu vou botar um pouquinho de soro, só que assim, aqui é bem pouquinho realmente de soro, porque eu preciso que a tinta ela tenha uma consistência bem grossinha. Então, o que que eu faço? Eu coloco umas 2 gotinhas de soro, tá vendo? É bem pouquinho, realmente é só pra dar uma diluída na tinta pra mim poder misturar ela um pouco melhor. E aí, eu separo no godezinho do lado um pouquinho desse marrom, e aí ali eu coloco um pouquinho mais de soro. Por quê? Porque eu venho fazendo a minha sobrancelha assim. Eu vou fazendo uma camada bem levinha por baixo, da tinta um pouquinho mais diluída. E aí, conforme eu ver que vai precisando os fios, eu vou pegando na tinta que tá um pouco mais concentrada, e aí vou fazendo fiozinhos por cima daqueles fiozinhos mais claros que eu fiz. Então, assim, são algumas camadinhas que eu faço de sobrancelha. Eu não faço só uma, sabe? Eu venho fazendo os fiozinhos meio que intercalando, assim. Os mais... com a tinta mais diluída e com a tinta mais concentrada. Eu vou fazer e mostro pra vocês como é que ficou. Pessoal, eu não sou especialista em sobrancelha, bem pelo contrário, eu ainda passo trabalho até hoje. Então, eu prefiro ir fazendo ela assim, bem clarinha e aos pouquinhos, e aumentando nessa tinta um pouco mais concentrada e fazendo uns fiozinhos um pouco mais grossinhos, somente nos cantinhos da sobrancelha. Eu gosto assim, tem gente que já gosta da sobrancelha mais forte, então faz mais forte. Eu faço assim mais devagarinho e vou indo com calma. Outra coisa, eu gosto de pegar esse mesmo marrom que eu tô usando e fazer o fundo da narina. Eu passo ele dentro do narizinho do bebê, eu já mostro pra vocês.
E a nossa sobrancelha ficou assim. Depois, se eu achar antes de selar, ou até depois de selado mesmo, se eu achar que precisa, eu dou mais uma reforçada, mas eu acho que vai ficar assim. E dentro do narizinho do bebê, eu passo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pego o meu pincelzinho com a mesma misturinha da sobrancelha e passo lá no fundo. E aí depois, lógico, que melecar aqui pro lado de fora a gente limpa, é pra ficar só lá no fundo. Tem gente que usa o vermelho. Eu não gosto de usar o vermelho porque parece que o bebê tá com o nariz meio sangrando, assim. Eu prefiro usar o marrom que realmente dá a impressão de profundidade. Agora, eu vou pegar esse vermelho da Pátio pra fazer o teste do pezinho e a marquinha de vacina do bracinho. Nunca esqueçam, a marquinha de vacina ela é no braço direito do bebê, tá? Se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha no braço aí e vê em que lado que tá a marca. Porque eu já vi, sério mesmo, eu já vi a marquinha de vacina do bebê do lado esquerdo e ela não é, ela é do lado direito, tá? A BCG, ela é dada do lado direito. E não, eu não sou enfermeira, mas é só a gente olhar pro braço, todo mundo tá no braço direito, alguma coisa tem que ter. Se tem alguma enfermeira, me deixa aqui nos comentários por que tem que ser do lado direito. Ó, eu diluí só um pouquinho e eu coloco um pouquinho do azul pra dar uma fechada nesse vermelho. O azul mesmo, aquele que a gente usou para as veias, ele já diluído, eu pego ele um pouquinho na pontinha do pincel e dou uma fechada nesse vermelho, tá? E aí eu vou fazer primeiro um sombreado vermelho, que é para ficar assim só avermelhado como se tivesse irritado. Então eu faço uma rodinha vermelha, tanto no pé quanto no bracinho. No pé eu faço no garrão, na parte de fora do pé. A parte de fora que eu digo não é perto do osso, tá? É nessa parte gordinha do garrão. Mas mais pelo lado de fora do pezinho, não pro lado de dentro. Ó, eu ainda tô fazendo a manchinha vermelha. E aí, depois que eu fizer, eu faço uma misturinha de um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Faço o centro. E aí, tem um verniz que é o Tinic, que é aquele da Decoarte. Eu não sei falar, mas eu vou deixar no final a foto pra vocês. Que se botar um pouquinho dele e passar o secador de cabelo, ela fica em relevo. Fica bem legal.